Aí, boa noite, galera. E aí, como vocês estão? Bora lá para mais uma aula de História do Brasil. Só que eu preciso explicar uma coisa para vocês antes. A aula que eu mandei semana passada, ela, eu pulei essa aula de época pombalina e revoltas coloniais. A que eu mandei foi independência, né? Processo de independência. Então, antes da do processo de independência, a gente tem essa aula. Então, eu sugiro que vocês olhem essa aula, depois voltem, olhem de novo o processo de independência, porque eu não vou passar de novo, e depois a gente dá continuidade. Pode ser assim? Essa aula vai ser meio extensa, então peço desculpa, porque os slides estão meio escritos bastante. Eu preferi assim, para que vocês possam anotar e não só escutar, além de escutar o que eu estou falando, né, mas que possam anotar para auxiliar no processo de estudos. Então, bora lá. Essa é a aula 9, vai ser sobre época pombalina e revoltas coloniais. Deixa eu ver se vai passar aqui. Aí. Primeiramente, para falar de épocas pombalinas, a gente tem que entender qual é a relação do Brasil, Portugal e Inglaterra. Então, em 1703, a gente vai ver que Portugal e Inglaterra, eles vão assinar o Tratado de Methuen, ou o Tratado dos Panos e Vinhos. O que quer dizer esse Tratado dos Panos e Vinhos? Quer dizer que os tecidos ingleses, eles entrariam em Portugal sem pagar nenhuma taxa alfandegária, e os vinhos portugueses, eles entrariam na Inglaterra sem o pagamento de nenhuma taxa de alfândega também. Como a Inglaterra, ela era uma das metrópoles que mais produzia tecido, e Portugal era uma das metrópoles que mais tinha produção de vinho, então esse tratado beneficiaria as duas, que Portugal, sendo produtor de vinho, e Inglaterra, sendo produtora bastante de tecido, eles fazem essa troca como benefício mesmo mútuo, né? Então a gente vai ver que em 1703 vai ter o Tratado de Methuen. Além disso, a gente vai ver que um reinado que vai ser muito importante para a gente entender essa dinâmica vai ser o reinado de Dom João V, que vai ser o Rei Sol. Então, em 1706 a 1750, a gente vai ver que Dom João V foi o rei de Portugal. E vai ser o reinado mais rico de toda a história das dinastias portuguesas. Então, ele vivencia, esse Dom João V, o auge da extração de ouro do Brasil, na primeira metade do século XVIII, além de protagonizar o reino luxuoso, né? Graças ao ouro brasileiro. Então, ele vai vivenciar esse Dom João V lá em Portugal, uma das melhores épocas do Brasil com relação a dinheiro e a as questões capitalistas mesmo, né? Vamos dizer assim. E dentro disso, com a chegada, né, de constantes quilos do ouro brasileiro em Portugal, Dom João V ele opta por se tornar o maior consumidor de produtos de luxo da Europa. Então a gente vai ver uma ostentação com relação a Portugal e o resto da Europa. Então esse Dom João V ele vai consumir as manufaturas e os produtos de luxo dos ingleses e para pagar esses produtos, esse consumo exacerbado, ele usa o ouro brasileiro que era transmitido diretamente para a Inglaterra. Porém, ao invés desse Dom João V aproveitar o ouro brasileiro para desenvolver, né, mais agricultura, mais indústria e até outras questões de produção de vinho, mineralogia e tal, ele não faz isso. Ele opta por ostentar mesmo, por consumir produtos de luxo. Então, quando a gente termina o século XVIII, com depois do reinado de Dom João V, a gente vai ver que Portugal vai estar numa questão de atraso com relação ao resto da Europa, justamente por essa ostentação de Dom João V com relação a, ao consumo da Inglaterra, né, e de outros países também. Com a morte, né, de Dom João V em 1750, Dom José I, que vai ser o Rei Sombra, ele vai assumir. Então, de 1750 a 1777, a gente vai ver que Dom José I, ele sempre
ele assume e ele deixa claro a falta de interesse em administrar o Estado português. Então, ele não tinha o mesmo interesse que o pai, Dom João V, de assumir. Por isso que ele vai ser denominado Rei Sombra. Então, com essa falta de interesse de Dom José I, a gente vai ver que ele vai delegar a administração a um dos seus sete ministros. Dos seus ministros, não são sete, quer dizer, desculpa. Ele delega a administração de Portugal e Brasil a um dos seus ministros. E esse ministro vai ser Sebastião José de Carvalho e Melo, que vai ser denominado mais para frente de Marquês de Pombal. Esse Marquês de Pombal, ele vai cuidar do que realmente ele interessava. Então, os jogos de malha, as caçadas, as touradas, os recitais de óperas e as amantes. É isso que interessava Dom José. Desculpa, não é o Marquês de Pombal. Então, Dom José, ele vai ficar nessa perspectiva mais do lazer, enquanto o Marquês de Pombal vai assumir um formato administrativo. Então, a partir do Marquês de Pombal assumir essa questão mais administrativa, a gente vai denominar essa época de época pombalina. Então, o Marquês de Pombal, ele assume Portugal em um momento que o ouro brasileiro já não dava mais sinais que entraria em decadência, que dava sinais que entraria em decadência, justamente pela ostentação de Dom João V. Então, seu projeto vai ser modernizar Portugal e a administração de Portugal. Então, Pombal, ele marca a sua administração pelas reformas que ele empreende em Portugal. Então, vai ser uma série de reformas. Vamos começar aqui pela reforma educacional. É isso que vocês têm que lembrar dessa aula aqui, gente. Reforma educacional. A gente vai ter em 1759 essa reforma, que Pombal vai expulsar a Companhia de Jesus de Portugal. Então, os jesuítas, eles tinham o controle do sistema educacional português e influenciavam muito nas decisões políticas. Então, quando Pombal expulsa a Companhia de Jesus de Portugal, a gente vai ver que vai ser o início de um ensino mais laico, reformador e ilustrador em Portugal e nas terras portuguesas, que reflete no Brasil. Então, aquela característica de jesuíta, de disseminação das tarefas da Igreja Católica e de toda essa perspectiva católica, com essa reforma educacional, a gente vai ver que ela vai ser menor. Então, a gente vai ter um Estado mais laico, mais reformador, mais modernizador, por assim dizer. Primeira reforma que Marquês de Pombal faz. Segunda reforma vai ser a reforma econômica. O que que essa reforma quer dizer? Essa reforma, ela, ela tem um início assim. O Marquês de Pombal, entendendo que para ter mais condições de fazer essa reforma em Portugal, ele pressiona muitas colônias, principalmente o Brasil. Então, deste modo, ele torna muito maior essa postura mercantilista. Então, a colônia, o Brasil, ele vai viver muito mais em função da metrópole, em termos econômicos, em um momento que a Europa já acenava para o liberalismo econômico. Então, a gente retrocede. A gente vai ver que essa reforma econômica, ó, para vocês lembrarem para a prova de história. Reforma econômica na época de Marquês de Pombal. O que que é? Em vez de ter um avanço e um liberalismo econômico maior, a gente vai ter uma segurada, assim, uma segurada econômica do Brasil com relação a Portugal. Então, a gente vai ter uma postura muito mais mercantilista, então, de muito mais dependência do Brasil com relação a Portugal. Então, nesse sentido, a gente vê que essa postura ela é um pouco atrasada quando a gente compara o resto da Europa, mas mesmo assim ele toma essa medida. Então a colônia ela vai viver muito mais em função de Portugal, não vai ter muito autonomia com relação às suas decisões. E daí as medidas mercantilistas que Pombal toma. Primeiramente vão ser duas, que vai ser o aumento da cobrança de impostos na região das Minas. Então, eu não sei se vocês lembram na aula de cobrança de impostos, mas eu falei da derrama, que vai ser um tipo de impostos que era cobrado dentro das minas. Então, a gente vai ter um aumento exacerbado dessa cobrança de impostos nessa região, e a gente vai ter a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão em 1756. Então, esses comerciantes, né, do Grão-Pará e Maranhão,
eles vão ter um monopólio do comércio do algodão do norte do Brasil e a criação da Companhia do Comércio de Pernambuco, Paraíba, que vai ser responsável pelo estímulo da produção de cana-de-açúcar nessa região, Pernambuco, Paraíba. Outras marcas pombalinas no Brasil que a gente vai ter vai ser em 1756, que Pombal vai proclamar a libertação de todos os indígenas do Brasil. Aqui não é índio, é indígena. E argumentando que só assim a gente vai ter uma miscigenação, de portugueses nas fronteiras do Brasil. Então, a gente vai ter uma ocupação maior em todas as fronteiras do Brasil. É, então, é isso. Essa libertação dos indígenas, ela vai ter o intuito de miscigenação e reprodução dos povos. Então, ele quer muito mais gente para ocupar muito mais o litoral para impedir invasão. E outra medida pombalina que vai chamar a atenção no Brasil foi a autorização da indústria de manufaturas, que vai durar por pouco tempo, pois a rainha Dona Maria, né, primeira, ao assumir o trono na sequência, ela cancela esse alvará, que a gente vai falar nas próximas aulas, que vai ser primeiro reinado e tal. Então, a gente tem a criação da indústria de manufaturas e a gente vai ter a libertação de todos os indígenas. E é só indígena, gente, não tem população africana aqui, não. É só indígena para essa ocupação maior do litoral brasileiro. Então, um balanço das reformas pombalinas para finalizar essa parte. Em relação à educação, Pombal a gente vai ver que vai ser muito liberal e reformador, justamente por ter um Estado laico, né? Pautar muito menos as questões catolicistas. Em termos econômicos, a gente vai ver que é um processo arcaico do século XVI, de aplicar o mercantilismo, uma vez que a gente estava tendo no resto da Europa um projeto econômico mais liberal. Então é isso. Vocês têm que ver que algumas coisas é de avanço e outras coisas é de retrocesso. É isso que vocês têm que gravar para as provas de história. Então, com relação agora à segunda parte da nossa aula, que vai ser com relação às revoltas na colônia, revoltas coloniais. A gente vai ter movimentos nativistas e movimentos separatistas. As primeiras rebeliões que vão ocorrer no final do século XVII e o início do século seguinte vão ser em consequência da nova política colonial adotada por Portugal depois dessa restauração em 1640. Então, quando o Brasil se torna a vaca leiteira de Portugal, justamente por esse boom econômico, né, essa alta exploração do ouro, do açúcar, então o Brasil ele levava Portugal nas costas assim. Então, o Reino de Portugal, tendo em vista toda essa influência econômica do Brasil, ele cada vez mais pressiona os colonos portugueses por riquezas. Então, essas revoltas elas vão ser derivadas disso daí mesmo. Então, essas revoltas na colônia, elas vão ser protagonizadas por portugueses aqui na América portugueses, irritados com as decisões da coroa ou com o aumento das pressões sobre eles, sobre esses portugueses. Então, as revoltas do Brasil, elas vão se dividir em duas: nativistas, que vão questionar algum aspecto da dominação portuguesa, e separatistas, que tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal mesmo. As revoltas nativistas, as principais, a gente vai ver a revolta do Amador Bueno da Silva em São Paulo, revolta de Beckman no Maranhão, revolta dos Mascates em Pernambuco, Guerra dos Emboadas em Minas Gerais e revolta de Felipe dos Santos em Minas Gerais. E as principais três revoltas separatistas vão ser a Conjuração Mineira, em 1789, que vai ser em Minas, Conjuração Baiana, que vai ser na Bahia, em 1789, em 98, e a Insurreição Pernambucana, em 1817, que vai ser em Pernambuco. Então, vamos começar pela nativista. A primeira que eu falei para vocês é a Aclamação de Amador Bueno. Então, em 1640, foi o ano final da União Ibérica. Então, por consequência desse fim da União Ibérica, a gente vai ver que na capitania de São Paulo, os colonos portugueses, no local, eles temiam por toda a dificuldade em fazer o comércio com o vice-reino do Rio da Prata. Então, toda a América Latina, sem ser o Brasil, pertencia aos espanhóis. Então, durante a União Ibérica, o comércio com os espanhóis, a partir de São Paulo, ele vai se intensificar.
Então, em São Paulo, as famílias mais poderosas, elas aclamaram Amador Bueno da Ribeira Silva, o mais rico habitante do lugar e irmão de Bandeirante, para liderar todo esse movimento que torna essa região de São Paulo, por ser a mais rica, independente do reino português. Então, tudo isso era para manter os interesses dos comerciantes portugueses no local. O movimento ele não passa de uma conspiração só, pois Amador Bueno ele jura fidelidade ao rei e ele recusa liderar o movimento. Então, ele é só uma conspiração. Eles tinham essa ideia de manter essa independência de São Paulo por ser uma das capitanias mais ricas, mas não passa de uma conspiração, porque Amador Bueno ele era do lado do rei, então isso não rola, gente. Então, é só isso que vocês têm que lembrar. Pelo fato de São Paulo ser uma região, uma das regiões mais poderosas do Brasil, eles têm essa ideia de ter essa independência econômica mesmo, né? Mas não passa. A outra vai ser no Maranhão, no século XVII, que vai ser decorrente da colonização do Maranhão pelas drogas do sertão, que eu já fiz essa aula com vocês. Então, a região ela assiste ao conflito entre colonos portugueses e jesuítas. Então, os colonos portugueses, eles escravizavam os indígenas para coletar as drogas do sertão e os jesuítas pressionavam a coroa portuguesa para que proibissem a escravização dos índios. Então, essa decisão ela veio em 1680 com um decreto da coroa de proibição da escravização dos indígenas. Em 1681, a gente vai ter a criação da Companhia do Comércio do Maranhão para tentar solucionar esse problema da falta de mão de obra da região. A coroa portuguesa ela cria em 1681 a Companhia do Comércio do Maranhão e essa vai ter o monopólio dos comércios das drogas do sertão. E, em troca, ela deveria levar à região uma quantidade de escravos anualmente, além dos produtos portugueses vendidos para os colonos, que estavam no Maranhão. Então, essa companhia, ela vem justamente nesse sentido, de mudar essa dinâmica escravagista que tinha no Maranhão, justamente por esse incômodo dos jesuítas com relação à escravização dos povos indígenas. Outra revolta que a gente vai ter é a revolta de Beckman, como eles não cumpriam, em 1684, como eles não cumpriam com o papel, pois vendiam os produtos portugueses a preços altíssimos e traziam poucos africanos, os colonos portugueses, liderados pelos irmãos Beckman, eles lutam para a extinção da Companhia do Comércio do Maranhão, que aconteceu em 1684. Então, por todo aquele não cumprimento que a gente viu nos slides anteriores, de assumir que levassem escravos e, com isso, explorassem as drogas no sertão, os irmãos Beckman, eles lutam pela extinção dessa Companhia do Comércio do Maranhão em 1684. Porém, como toda história diz, né, pessoas que tentam revolucionar alguma coisa nesse Brasil, os irmãos Beckman, eles vão ser... Peraí, João, peraí. Eu pedi 2 omelete, tá? O mesmo seu. Tá, beleza. Aí eu pago aqui, tá? Tem certeza? Tá, beleza. Peraí. Desculpa, gente. Os irmãos Beckman, eles vão ser assassinados em nome da coroa, justamente por ter instigado essa revolta e tal. Então, não vai para frente também essa revolta dos irmãos Beckman. Então, não tem extinção da Companhia do Comércio de Maranhão. É só uma revolta. Pernambuco, outra revolta que a gente vai ter em Pernambuco. Do século XVII e século XVIII, que de 1630 a 1654, os holandeses eles invadem Pernambuco e criam a cidade de Maurícia. Eu lembro que eu já dei essa aula para vocês. E com a expulsão dos holandeses, Maurícia se torna um embrião da vila de Recife. Então, Recife era o local dos grandes comerciantes pernambucanos, enquanto Olinda era a capital e sede dos senhores de engenho. Então, Recife, ela tem uma grande quantidade de comerciantes, e Olinda, que era a capital, tem senhores de engenho poderosos. Então, após a expulsão dos holandeses do Nordeste, esses levaram a produção de açúcar para as Antilhas. Então, essa concorrência de produção de açúcar
gera a crise econômica dos senhores de engenho de Olinda. Então, a primeira revolta que a gente vai ter vai ser a revolta dos mascates, de 1710. Então, esses mascates, que eram chamados os comerciantes do Recife, eles começam a fazer empréstimos para outros comerciantes do Recife. Então, os mascates, eles faziam empréstimos para comerciantes do Recife para desenvolver o comércio no local. Em 1710, a Vila do Recife ela vai ser elevada à categoria de cidade, justamente por esse desenvolvimento, e os olindenses invadem o Recife e destituíram os documentos, porque eles não queriam que Recife fosse uma, uma cidade, uma localização tão desenvolvida assim. Então, em 1711, a gente tem a chegada de um novo governador a Pernambuco, que confirma a elevação de Recife à categoria de cidade, e além disso, Recife passa a ser a nova sede do governador. Então, por isso que a gente tem essa contradição entre Olinda e Recife, e toda essa confusão, essa rixa mesmo entre eles, né? O que que tem a ver a origem das Minas com relação a essas revoltas? Então, vamos finalizar essa Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, gente, o que vocês têm que lembrar é que ela vem decorrente dessa dualidade entre a cidade de Olinda e Recife, porque uma tinha desenvolvimento comercial e a outra tinha desenvolvimento do engenho de açúcar. Como teve crise com relação ao desenvolvimento do engenho de açúcar, os comerciantes eles começam a se desenvolver mais no Recife. E daí Recife torna uma categoria de cidade. Quando ela torna uma categoria de cidade, ela incomoda Olinda, que era a capital de tudo. Então, a rixa era mais por transferência de poder político de uma cidade para outra. É isso que vocês têm que entender. Então, vamos falar agora de outra revolta, que vai ser a da Emboaba. A origem das Minas. Os bandeirantes paulistas, eles descobriram ouro na região das Minas e em 1702 a coroa portuguesa inicia a administração da região. Como eu já dei aula para vocês sobre isso. Os portugueses que chegavam e entraram na briga pelo comércio do controle do comércio de produtos que até então estavam na mão dos paulistas bandeirantes, eles vão ter uma questão aí. Então, os paulistas, eles viam os portugueses como forasteiros e invasores e os chamavam de emboabas, pelos trajes que usavam. O termo emboaba vem do significado de aves de pés cobertos ou galinhas calçudas. Então, a origem do termo emboaba, ele vem de como os paulistas viam os portugueses forasteiros e invasores na região paulista. Então, a gente vai ter em 1709 a Guerra dos Emboabas. Então, a gente vai ter o episódio do Capão da Traição, que os paulistas até então, soberanos na região paulista, foram derrotados e perderam a concessão de produtos comerciais nas minas. Então, isso leva muitos bandeirantes em busca de novas regiões de ouro no sul da Bahia, no Mato Grosso, em Goiás. Então, tem uma exploração maior territorial a partir disso. E com isso a gente tem essa guerra dos Emboabas em 1709, que é decorrente dessa rixa paulista-mineira. Em 1720, a gente vai ver a revolta da Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos. O que é essa revolta da Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos? Em 1720, a gente vai ver que foi levado as casas de fundição para as minas, como eu já disse para vocês. Então, alguns mineiros, junto a tropeiros, invadem a Vila Rica e, liderados pelo comerciante Felipe dos Santos, pressionaram o governador Conde de Assumar a cancelar a casa de fundição. Então, o governador ele cancela em primeiro momento, até organizar a tropa e reagir, punindo os participantes, e manda executar um dos líderes, que vai ser o Felipe dos Santos. Então, é só uma revolta que a gente vai ter a extinção da casa de fundição, mas a gente vai ter a morte de algumas pessoas também. Outras, agora, essas todas que eu falei são revoltas nativistas. Agora, as revoltas separatistas. Então, ela tinha por objetivo, como eu já disse, separar Portugal de Portugal. E as causas gerais das revoltas vai ser o surgimento das ideias iluministas e, ao mesmo tempo, o aumento das pressões da coroa portuguesa às elites da colônia.
Primeiramente, a gente tem que di- é, diferenciar conjuração, insurreição e revolução, que a gente vai ver esses três temas. O que que é conjuração? Conjuração é um movimento pensado pelos participantes, mas não se inicia. Então, ela vai ser só uma conspiração. Insurreição é um movimento que se inicia, mas os revoltosos são logo tirados, então não conseguem instaurar mudança significativa. E revolução significa transformação, mudança, quando se toma o poder e consegue instaurar mudança. Então, primeiramente, a gente vai ter a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que vai ocorrer em 1789. Ela vai ter por organizadores a elite de grandes mineiros, que queria se ver livre das dívidas de impostos com a coroa portuguesa e se separassem da região. Então, o movimento ele vai ter influência para os mineiros. O que vai influenciar para que esse movimento aconteça? Vai ser a independência dos Estados Unidos, que aconteceu há menos de 12 anos atrás. Então, vai ser baseada, essa independência dos Estados Unidos vai ser baseada nas ideias iluministas, e se houvesse sucesso a essa separação, o projeto do movimento é separar a região de Portugal, fundar uma república e manter a estrutura social nas minas. Então, não tinha libertação de escravos, nada disso. Mantém a estrutura social que tinha ali nas minas. Outra conjuração vai ser a conjuração baiana ou revolta dos alfaiates. A Conjuração Baiana, ela vai ser em 1798 e teve por principais participantes as classes baixas de Salvador, como os alfaiates, soldados, apesar da organização dela não ser de classe baixa, e sim de classe alta, que vai ser a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. O movimento vai ter influência da Revolução Francesa, que é baseado em ideais iluministas também, e da Revolução Haitiana de 1791, que também é baseado numa perspectiva revolucionária. Então, se houvesse sucesso essa separação da Bahia, o projeto do movimento era a separar a região de Portugal, fundar uma república e lutar por alteração da estrutura social. Então, diferente da mineira, a gente tem alteração da estrutura. Então, era tipo, pensavam nos escravos e em toda essa galera mais precarizada, vamos dizer assim. Agora, a gente tem a insurreição pernambucana em 1817. Diferente da conjuração, ela tem um início, mas não consegue ir para frente. Então, a revolta em Pernambuco, ela tem por principal grupo a nova elite algodoeira do século XIX, e como eles exportavam algodão para os ingleses, então eles já tinham poucos laços com Portugal. Então, eles tiveram o envolvimento da elite açucareira, de grandes comerciantes e de grupos populares. As ideias iluministas também, elas são levadas em consideração e auxiliam para incendiar esse movimento separatista. E Pernambuco, ele tinha no Novato Seminário de Olinda. Então, esse Seminário de Olinda, ele auxilia para que tenha uma efervescência de ideias liberais e que construa essa insurreição pernambucana. A região, ela se separa mesmo, então ele vai ser o único movimento separatista da colônia que conseguiu se separar mesmo de Portugal por 75 dias. E logo essa região ela vai ser recontrolada por tropas enviadas do Rio de Janeiro, o local onde a família real estava, e conseguem voltar fazendo parte do Brasil. Então, em certo sentido, a revolta em Pernambuco também tinha como pano de fundo as reclamações da elite contra o pagamento de aumento de tributos e com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Então, para além das questões sociais, das questões iluministas, ela vai um pouco contra o aumento de tarifas e tributos, né? E também sendo contrário à vinda da família real portuguesa. Dentro disso, gente, acabou a aula de hoje. Eu tentei ser breve. Se vocês não entenderam, porque é muita movimento, é muita revolta, é muito tudo isso. É os que mais caem no vestibular que eu coloquei para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode estudar juntos. Vocês me mandam mensagem, a gente faz um planner para dividir todas essas revoltas, características de cada uma, para vocês entenderem melhor sobre essas questões. Então, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, me falem. Eu quero que vocês tenham bons estudos e boa semana, tá? E qualquer dúvida, me falem mesmo. Peço desculpa por alguma coisa e muito obrigada.